Olá a todos, meu nome é Guilherme, sou engenheiro mecânico e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a PQP, Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. Mas o que é a PQP? A PQP é uma ferramenta que foi desenvolvida pela indústria automotiva para que projetos tivessem as fases bem definidas e que os requisitos necessários para que você tenha sucesso num projeto estivessem claros de forma que toda a cadeia automotiva pudesse seguir uma mesma lógica de desenvolvimento. Isso é muito importante. E aí, de tão bom que é essa ferramenta, hoje nós vemos ela sendo aplicada em diversos setores da indústria, como solar, linha branca, entre outros. Até porque essa ferramenta ela pode ser usada para qualquer produto que seja desenvolvido de forma seriada, onde você desenvolve um produto e você produz ele continuadamente. Claro, pode ser utilizado para produtos que sejam customizados, mas a energia necessária para você conseguir rodar um APQP completo é muito grande. Então, hoje ele faz mais sentido, né, dentro de um produto seriado. Mas nada impede de você estar utilizando ele para outras aplicações. Então, nós vamos agora, né, de forma linear, nós vamos explorar um pouco o que é o APQP e qual que é o link dele com o PMBOK. O PMBOK é uma união ali das melhores práticas para gerenciamento de projeto. Embora eles não estejam diretamente relacionados, eles trabalham em paralelo. E aí a gente vai trazer aqui agora essa ideia de como funciona o PMBOK para quem não conhece. Então, o APQP, nós temos que trazer um pouco aí da visão atual do mundo, tá? Que são dois conceitos, que é o mundo VUCA e o mundo BUNNY. Então, o que é o mundo VUCA? O mundo VUCA, ele seria o mundo antes da pandemia, onde você já tinha um ambiente complicado de se viver. Então, você tinha um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso antes da pandemia. Pós-pandemia, todos nós sofremos, todos nós, né, sentimos na pele o que foi a pandemia e o mundo ele rapidamente ele mudou. E aí ele passou, né, a ser chamado de mundo bunny. Isso nós dentro de um termos de negócio, que é um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Com outras palavras, significa que não existem mais links diretos, não existem padrões, as coisas acontecem de forma aleatória. O que para projeto é um pesadelo, até porque projeto, né, o que menos queremos são mudanças dentro de projeto. Mas pensando nisso, os especialistas de projeto, entendendo isso, tiveram que voltar atrás e aí surgiram, né, as metodologias ágeis. Né? As metodologias ágeis elas não seguem um modelo padrão de desenvolvimento, que é o modelo de cascata, onde você tem as sequências totalmente, né, definidas, você tem o próprio nome diz, né, ágil, mas isso não quer dizer que você vai desenvolver o projeto em menos tempo. Na realidade, você tem conceitos para que você consiga desenvolver as formas e se adaptar mais rápidos às mudanças. Essa é a ideia de uma metodologia ágil. Não, o pessoal confunde muito e acha que a metodologia ágil é mais rápido, mas não necessariamente. Ela só é um tipo de trabalho que ele é mais, que ele absorve mais as mudanças. Então, é importante termos esse conceito para que a gente consiga depois agora aprofundar um pouco mais aí dentro da ferramenta. Então, o que é um projeto? Um projeto, de forma resumida, é algo que é temporário, ele produz algo único, que é um produto, um serviço ou um resultado, e ele tem as fases bem definidas. Então, isso, né, até eu trouxe o modelo aqui do Waterfall, né, que é o modelo de cascata com fases bem definidas, que é a ideia que o APQP traz, né, juntamente com o PMBOK. Então, o APQP, terceira edição, né, ele é uma coletânea de boas práticas, embora ele não tenha uma relação direta com o PMBOK, mas ele é um catadão ali da indústria do que deveria ser feito para que você consiga desenvolver um produto de forma que tem uma lógica.
O PMBOK, ele é, né, um livro, né, uma coletânea das melhores práticas para gerenciamento de projetos. E aí ele estava muito relacionado com o mundo VUCA, assim como o PQP, você tem as fases muito bem definidas. Isso não quer dizer que isso é passado, pelo contrário, se você tem um produto que é um produto que ele você desenvolve ele em série, o modelo de cascata ele é muito bem aplicado. Então, às vezes nós vemos no mercado aí o pessoal falando, não, vamos implementar o ágil que vai resolver o problema, eu vou agilizar o meu processo. Não é bem assim. Existem produtos que aceitam a metodologia ágil e existem, né, companhias ou produtos onde o modelo convencional, o modelo de cascata se aplica muito bem. E é onde a gente vai explorar um pouco mais o APQP. Já na 7ª edição do PMBOK, ele não sobrescreve a 6ª edição, mas ele traz mais essa questão do mundo bunny, né? Um mundo mais incompreensível, um mundo mais, né? mais sem muita lógica, né? Não sei se eu posso usar esse termo, mas seria um mundo onde as coisas não são lineares, né? Então aqui o PMBOK ele traz essa visão. E o APQP, né, 3ª edição, ele embora ele não traga a metodologia ágil, ele traz essa questão da mudança, do gerenciamento de mudança. A gente vai ver depois que dentro, acho que dentro das principais diferenças ali, dentro da 2ª versão para a 3ª versão, é que o gerenciamento de mudanças ele aparece, coisa que não aparecia na segunda edição, justamente porque entende-se hoje que as mudanças elas acontecem com mais frequência. E o APQP, ele é muito importante porque é ele que vai trazer outras ferramentas muito críticas aí para mercado automotivo ou solar ou linha branca, que é o que a gente vê muito hoje utilizando essa ferramenta, que são o manual de FEMEA, PIPAP e CEP. Para aprofundar um pouco mais do que PMBOK traz, você tem 10 áreas de conhecimento e 47 processos. Essas 10 áreas de conhecimento, que é o escopo, tempo, custo, qualidade, comunicação, recursos humanos, riscos, aquisições e stakeholders. E no meio está a integração, né? Com a ideia de você juntar todas essas áreas para que você consiga executar um projeto de sucesso. Ainda falando do PMBOK, o PMBOK entende, né, que dentro de um projeto você vai ter aí a fase de iniciação, você vai ter a fase de organização, a execução do trabalho e encerramento do projeto. E a linha tracejada aqui indica a quantidade de trabalho para cada fase. O que faz sentido, né? Que se eu estou começando um projeto e estou organizando, né, a quantidade de trabalho aqui não quer dizer que ela é menor, mas você está produzindo menos e já na execução você está produzindo muito mais e aí depois ela tem a queda aqui indicando que o projeto chegou ao fim. Ainda no PMBOK, como as 10 áreas de conhecimento se relacionam para cada fase do projeto, aqui nós temos o grupo de iniciação, né? E aí os processos, né? São os 47 processos. Nós temos 2 processos no grupo de iniciação. No grupo de planejamento do processo temos 24, no grupo de execução temos 10, no grupo de monitoramento e controle 12 e no grupo de encerramento 1. Somando eles aqui dá 47 processos. E aí vamos para o APQP. Vamos fazer um link com o APQP 3ª edição. E isso não muda da 2ª edição para cá. Ele entende que são 5 fases, né? Onde você tem a fase de planejar e definir o programa, verificação do projeto de desenvolvimento do produto, a verificação do projeto de desenvolvimento do processo, a validação do projeto e do processo e, por final, análise, retroalimentação e ações corretivas. No caso, é rodar o ciclo PDCA, né? No final do projeto, eu vou pegar as lições aprendidas e vou introduzindo isso durante a vida do meu projeto. Quando nós fazemos um link, né, com esse conceito de ciclo de vida preditivo do PMBOK, a gente vê algumas semelhanças. Embora representados de maneira diferente, a gente tem um início da ideia, a organização da ideia, a execução da ideia e o encerramento do projeto.
o que é muito parecido com o que a gente vê aqui na fase do APQP na terceira edição. E é importante comentar, né, que o PMBOK ele entende aqui dentro dessas fases, né, nós temos as fases de planejamento, como nós estamos falando de produto, né, que vai sair um produto, você tem a fase de desenvolvimento do produto, você tem a fase de desenvolvimento do processo, que acontece em paralelo, né, essas duas podem acontecer em paralelo, uma fase aí de validação do produto, do processo, e, por final, a produção. E embaixo aqui você tem, né, durante o decorrer do projeto, as ações corretivas e lições aprendidas que são adquiridas durante esse projeto. E um ponto muito importante que não tem como nós deixarmos de lado hoje é justamente a manufatura integrada por computador. Embora os manuais tragam ali, né, uma ideia, né, ou uma sequência de como desenvolver um produto, hoje nós não podemos deixar de lado a questão de softwares. Hoje nós temos softwares para tudo. Temos softwares para desenho, softwares para programa de produção, para planejamento, para medição. E isso, né, esse gráfico, ele representa um modelo Y proposto pelo professor W. Shader, né, onde ele já trazia aqui o conceito de manufatura integrada por computador. Mas hoje o que nós temos que trazer, né, acho que adicionando a todo esse conceito aqui de manufatura integrada por computador, é a questão da inteligência artificial. Até pouco tempo atrás, nós poderíamos olhar esses processos de formas individuais, mas hoje, com a inteligência artificial, nós temos a possibilidade, e cada vez mais isso está sendo desenvolvido, capacidade de você ter um sistema, né, computadorizado, uma inteligência que consegue integrar tudo isso. Por isso a importância, né, de trazermos aqui também a inteligência artificial a esse debate, onde os projetos estão sendo cada vez mais controlados pela inteligência artificial, e isso demanda que nós, né, profissionais aí do mercado, estejam por dentro dessa novidade aí que já é uma realidade do dia a dia. Passada essa visão geral, né, do que é o APQP, né, essa relação com o PMBOK sobre gerenciamento de projetos, eu fiz uma leitura mais aprofundada do APQP terceira edição e eu criei um mapa. Esse mapa, eu não vi isso em nenhum lugar, também não foi, eu não criei isso do zero, eu estou utilizando isso como base, um mapa criado pelo Ricardo Vargas, que foi criado para mapear o PMBOK. O Ricardo Vargas é é o papa aí, né, um papa brasileiro aí de gerenciamento de projetos. E eu peguei a ideia dele e transformei isso, né, para o APQP, porque justamente eu não vi isso no mercado e eu vi uma oportunidade de transformar isso numa forma gráfica, de forma que a gente consiga entender as fases, as entradas e saídas, né, e quais são ali as fases de um projeto do APQP. Para efeito de comparativo, eu fiz uma análise das duas versões, né, da segunda edição e da terceira edição. Isso faz parte de um estudo que eu estava realizando para entender qual era a diferença do segundo para o terceiro. Visualmente aqui a gente já consegue ver, tá, que comparado ao segundo e ao terceiro, as fases continuam as mesmas, não teve nenhuma alteração, a ideia de fases ela continua exatamente a mesma, mas aqui dentro das entradas e saídas de cada fase do projeto, nós tivemos algumas adições importantes. E uma delas que eu gostaria de ressaltar aqui dentro desse projeto é justamente a questão do gerenciamento de mudanças, que não aparecia na versão 2. Como nós falamos, né, saímos do mundo VUCA para o mundo BUNny. A versão 2 ela era meio aversa às mudanças, mas com a mudança aí do mundo, as mudanças hoje elas são uma realidade e a gente tem que saber lidar com elas.
Então, o manual de APQP traz isso, né, na terceira edição, justamente com o intuito, né, de entendermos que as mudanças são necessárias. Como que funciona o mapa? Então, o mapa, ele carrega aqui na terceira edição. Aqui nós temos as fases do projeto, né? Como eu já mencionei anteriormente, nós temos a fase de planejar e definir o programa, fazer o desenvolvimento do produto, o desenvolvimento do processo, fazer a fase de validação e a parte aí de lessons learned, de lições aprendidas do projeto. O APQP como que funciona? Para cada fase, ele traz entradas e saídas. Então, vamos pegar um exemplo aqui na parte de planejamento. Como entrada de um novo projeto, você tem a voz do cliente, pesquisas de mercado, históricos de garantia, né, problemas que aconteceram em outros projetos, conta com a experiência do time, você tem o plano de negócios, a estratégia de marketing, o benchmark aí de informações aí de produto e processo, né? Isso pode ser interno, pode ser da própria concorrência, estudos de confiabilidade do produto e as entradas do cliente, né? Além do que você conhece, os requisitos específicos dos clientes. Com base nessas entradas, nós temos as saídas. Então, você vai ter os objetivos de design, os objetivos de confiabilidade, um BOM inicial, Bill of Material inicial, e assim por diante. E como a PQP funciona? As saídas de cada fase são as entradas da próxima fase. E como eu mencionei, né, os quadrinhos em amarelo, comparado à versão anterior, são os processos que foram adicionados aqui para a versão 3. Então, no caso aqui de planejamento, nós podemos observar que foram incluídos planejamento da capacidade, suporte à liderança, implementação de gerenciamento de mudanças, medições do projeto, né, como você avalia as métricas se o projeto está indo bem ou não, e análises de risco. E ele vai fazendo isso para cada fase. Então, dentro da fase de desenvolvimento de produto, você vai ter as entradas e a saída. Dentro das saídas, é importante comentar que o manual de APQP ele também traz sugestões, traz checklists, traz ferramentas. Então, diferentemente do PMI-BOK, que ele traz as melhores práticas, mas ele fala o que você deveria fazer, mas não deixa muito claro como, o APQP ele deixa muito claro, porque ele vai linkando com outros manuais que vão trazer aí uma visão geral de como fazer. Eu acho que é isso que é muito interessante do APQP. Dentro do APQP, nós fazemos essa análise, onde nós vemos muitos processos e muitos detalhes para que você consiga desenvolver um produto de forma sequencial e de uma forma lógica. Para cada fase, como eu comentei, dentro da parte de desenvolvimento do processo, as saídas de desenvolvimento de produto são as entradas para o desenvolvimento do processo. E aí você vai ter aqui as saídas também para a parte de processos. E assim por diante. Então, são muitos processos. A ideia é não entrar em detalhes. Esse material depois eu vou compartilhar no link. Vocês podem baixar em PDF, caso seja útil para vocês, para ter uma visão mais prática aí do que é o APQP. E dentro dos apêndices do manual de APQP, como eu disse, ele traz, além das sugestões do que você deveria fazer, ele traz alguns exemplos de como fazer. Então, isso é o ponto que eu vejo o APQP como uma ferramenta incrível para fazer desenvolvimentos de projeto. Ele vai trazer alguns checklists, padrões para auxiliar o time a entender se todas as necessidades estão sendo atendidas. Vai trazer modelos para que vocês, para que durante cada gate do projeto, cada passagem do projeto, você tenha modelos para que você possa concluir as fases, o que é muito importante.
quando eu finalizo o desenvolvimento do produto e eu vou para o processo, eu preciso ter fechamentos de fase. Então ele traz aí modelos, né, para que você possa, junto ao seu time, garantir que as fases foram fechadas adequadamente. Dentro de ferramentas analíticas, também vai trazer aí ferramentas que vão ajudar a desenvolver um produto ou solucionar problemas. Vamos trazer aqui um exemplo. Diagrama de causa e efeito, né? Modelos aí de controle de características especiais, que são muito importantes aí para quando você precisa fazer um estudo de capabilidade. Caminho crítico, a análise de FEMEA, né? A parte de OEE para você medir a eficiência de processos, rastreabilidade, a análise de risco. São muitas ferramentas que auxiliam e que trazem aí mais confiabilidade para o projeto. E não menos importante, ele traz também manuais de referência. Diferentemente do APQP versão 2, o plano de controle ele foi desmembrado para um segundo manual. Então, enquanto você tinha no APQP 2 era o planejamento avançado da qualidade do produto e plano de controle, tudo no mesmo manual, foi desmembrado. Então, hoje o plano de controle está num manual separado. E você tem alguns outros manuais aí específicos, né, que foi a união do manual de FEMEA, da EAG e VDA. O manual de MSA para você fazer análise dos sistemas de medição, para medir a eficiência. A parte de PIPAP também, que é muito utilizado hoje. Nós vemos aí vários tipos de negócio também já utilizando PIPAP, já é bastante comum aí na indústria, não só na automotiva. Como fazer controles estatísticos de processo. Traz também as CQIs. Né? As CQIs aqui que ele traz a parte de como fazer auditorias escalonadas. CQIs para você fazer a gestão de garantia. A CQI 19, que ela traz aí as melhores práticas para fazer a gestão da cadeia de fornecedores. E a CQI 28 de como fazer a rastreabilidade. Então, nesse mapa, a ideia aqui foi trazer, né, uma visão geral de como o APQP está estruturado. Isso não deixa a necessidade, não cria a não necessidade de você ter que ler o manual, mas te dá uma visão geral do que ver, né, do que você vai encontrar lá e também te direcionar. Se você tiver dúvidas, às vezes você lê algum trecho específico do manual. Essa foi a ideia de criar esse mapa. Então, aqui nós tratamos sobre a PQP, terceira edição, falamos um pouco sobre o PMBOK, falamos sobre a importância hoje dos softwares dentro de gerenciamento de projetos e também da inteligência artificial, que é uma realidade e precisamos estar a par disso. E com isso, eu espero que tenha trazido aí uma visão geral da PQP. Nos próximos vídeos, trarei mais detalhes aí de alguns pontos específicos, vamos explorar mais detalhes aí de cada fase do projeto. E eu estou aberto aí a feedbacks, a sugestões. Eu agradeço por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, compartilhe. Obrigado.